é um excelente exemplo de como fazer um hard rock com elementos de pop dos anos 80 e seria um hit estrondoso se tivessem investido, né, no potencial dessa música. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço a Miss Blue Butterfly por pedir Hide Your Heart do Kiss, uma das minhas bandas favoritas, e esse som é um dos meus sons favoritos do Kiss, o hit que nunca foi. Ele foi gravado e regravado pelo Kiss e várias outras bandas, entre eles Ace Frehley, Molly Hatchet e outros artistas, mas ele nunca fez parte de um disco oficial, a não ser na coletânea. E aí ele era para ter sido parte do Crazy Nights e ele nunca foi, porque ele foi rejeitado, né? Esse som, não acharam que esse som era bom o suficiente para fazer parte do Crazy Nights, o que eu acho um crime, né? Esse som aí, muito antes do Kiss voltar com as suas origens, né? Na turnê de reunião, o Kiss estava ali nos anos 80 completamente perdido, né? A crise do final dos anos 70 e o início da nova geração do heavy metal farofa dos anos 80 fez o Kiss entrar em crise e eles ficaram passando e permeando por muitos estilos. E eu acho que além de lançaram músicas muito boas nos anos 80, mas tinha essa aura de não saber para onde ir, assim, e a cada disco eles tentavam buscar coisas que estavam na moda na época, né? Isso não é em forma de condenação, eu não acho que eles fizeram errado, mas a gente vê que o próprio Kiss ia descobrir lá em 95 que uma turnê de reunião e voltar às origens era algo que podia ser muito bem sucedido, e era isso que os fãs realmente gostariam que acontecesse, né? A gente estava ali em 89, quando o Hide Your Heart foi lançado na coletânea, o Kiss estava pronto para começar a gravar discos de grunge, então eles já estavam observando o final do heavy metal dos anos 80 e já estavam se preparando para gravar o Revenge ou até discos mais pesados, assim, né? Então o Kiss sempre flertando com estilos diferentes, ao mesmo tempo em que sempre teve dentro deles essa grande capacidade de criar músicas excelentes, assim, né? E vale também a pena destacar que agora, recentemente, né, no momento da gravação desse vídeo, essa semana foi anunciada a turnê de volta do Oasis, assim, e o Kiss foi uma das bandas responsável por essa capitalização da nostalgia das pessoas, né? Quando o Kiss fez o acústico em 95, isso não era algo que todo mundo fazia, né? Voltar os membros originais e voltar fazer uma turnê de volta da banda, né? E depois o Kiss teve várias turnês de volta e despedida, mas essa ideia foi originada pelo Kiss, e se não foi originada por eles foram os que mais capitalizaram em cima disso, assim, porque foi uma das coisas mais bem sucedidas que eles até então tinham um disco gravado, e eles, acho que era o Revenge, até, se eu não me engano era o Revenge que já estava gravado, e eles decidiram segurar o disco e só lançar depois, porque eles já estavam capitalizando ali, né? Tentando se aproveitar dessa boa fé dos fãs que queriam ver a banda original, assim. Então, acabaram cancelando os planos de investir no grunge para tentar, né, voltar ali e retomar as origens. Então, a gente vê que o manual ainda não tinha sido escrito, né? As pessoas ainda não sabiam como viver nesse mundo em que as pessoas queriam um Kiss antigo, né? Porque até então os artistas, e não só o Kiss, né? Muitos artistas tiveram muitos problemas com essa renovação, né? A cultura americana, agora a gente vai entrar numa análise histórica, né? Não era para ser tão profundo esse vídeo, mas a cultura americana sempre foi da evolução. Então a gente tinha bandas dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e até então era cada década tinha o seu estilo, tinha os seus artistas, tinha as suas novidades e parecia que os artistas das décadas anteriores, tirando alguns nomes, ficavam para trás. Então as bandas precisavam ou manter o seu estilo fielmente e esperar que os fãs quisessem acompanhar eles para sempre, como se fosse o caso como foi o caso, né, do Iron Maiden, do AC/DC, né? Então tinha bandas que conseguiram manter o seu estilo fiel ao que os fãs queriam, mas a gente tem bandas como o Kiss e o Aerosmith, que eu gosto demais, que acabaram, né, tentando se adaptar para cada década em que eles estavam meio que sentindo que a sua relevância estava se indo. E às vezes a gente vê, né, resumindo essa análise histórica, Hide Your Heart é essa música, que é uma música fantástica, podia ter sido investida, mas ela ficou meio que perdida nessa época de dúvidas, né? Inconsistência da banda por não saber qual rumo tomar, e ao invés de inovar como eles inovaram nos anos 70, eles estavam tentando correr atrás da máquina e fazer parte do que estava relevante na cultura na época, né? Até vir o acústico de 95 e mostrar pro Kiss que quem eles eram era realmente o que importava e o que os fãs queriam. Mas então vamos traduzir a música de hoje, que é uma das melhores e favoritas minhas do Kiss, que é Hide Your Heart.
Como sempre, a gente começa pelo nome da música e Hide Your Heart é Esconda o Seu Coração, né? E o detalhe aqui, que foi a grande sacada do Paul Stanley, que é um excelente compositor, ele inverteu aí os nomes de Romeu e Julieta, né? Então essa música é uma analogia à clássica história e ao invés de ser Romeu e Julieta, é Johnny e Rosa, né? Então ele deu essa invertida nos nomes, mas a inspiração é clara, né? E no verso 1 ele diz: Johnny saw her riding on a streetcar named Desire. His fate was sealed, né? Então o Johnny viu ela andando, né, num streetcar, né, que é um bondinho para nós, né, o jeito de traduzir, né, mas é um trem que anda em cima do solo, né, o bonde, named Desire, né, chamado Desejo, né, então o Johnny viu ela num bonde chamado Desejo, né, bonde no Brasil, né, tem outro nome, mas o Kiss é uma clássica banda de hard rock, então não é uma versão funk de Romeu e Julieta, né, his fate was sealed, então o seu destino estava selado, né? She could see him coming like 100 other liars, it was no big deal. Ela conseguia enxergar ele vindo, né? A milhões de quilômetros de distância, como centenas de outros mentirosos. E isso não era uma grande coisa, né? Big deal, né? Então não era grande coisa o Johnny vir tentar falar com ela, né? Rosa had a lover on the shady side of town. Tito, he was king of the streets. É muito boa essa música. Então a Rosa tinha um amante no lugar mais sombrio da cidade e o nome dele era Tito, né? Então e aqui, né, claro, anos 80, né, a cultura hispânica também já estava se expandindo, né? Então Tito é muito engraçado ele escolher esse nome, né, para um dos protagonistas, né? Rosa and Tito e o Johnny, né? Bem misturado assim, né? A cultura americana já abrindo as portas, né, para outras diversidades, assim, interessante, né? E ele tá dizendo he was king of the streets, né? Então o Tito, ele era o rei das ruas. She was his possession like a jewel on his crown. Johnny better run, better run. Então ela era a sua posse, né? Ela era de posse do Tito como se fosse aí uma joia na sua coroa. E o Johnny é melhor que você vá embora, você saia correndo, né? You better hide your heart, better hold on tight. Say your prayers cause there's trouble tonight. Então é melhor que você esconda o seu coração e se segura firme, né? Hold on tight, né? Se prepara, porque é melhor você fazer as suas preces porque vai ter problema essa noite, né? When pride and love battle with desire, better hide your heart cause you're playing with fire. Então, quando o orgulho e o amor estão aí, né, batalhando, né, estão em conflito com o desejo, é melhor esconder o seu coração porque você está brincando com fogo, né? Então aí é o Johnny tentando, né, se meter aí no relacionamento de outras pessoas ou tentando roubar a garota do Tito, mas ele não sabe onde está se metendo. Ou ele pode também estar deixando o seu desejo tomar conta, né, e ele não se importa com o perigo. E aí a ideia de esconder o seu coração é tipo assim, tem outras pessoas, né? Por que tu vai querer te apaixonar ou te envolver com essa pessoa quando tá claro, né? Tá na cara que tu vai ter problemas tentando se meter com alguém perigoso como o Tito, né? Esse nome também não dá pra levar a sério como, tipo, o vilão da história, né? Ou um cara tão perigoso, né? O grande rei das ruas chamado Tito, né? Então ele diz, né? Clássica parte que fica na cabeça, né? Bah, esse som é demais, é demais. É um crime essa música não ter sido um hit de sucesso, porque eles poderiam tocar nos shows e eu tenho certeza que o público ia cantar junto e seria uma das músicas mais famosas do Kiss se eles tivessem investido mais nesse som, porque ele tem todos os elementos perfeitos para os anos 80, né? Tem esse refrão que fica na cabeça, tem um riff de guitarra fantástico, tem todos, né? Aí tem essa parte de cantar junto que não tem letra, né? Quem não ia lotar um estádio para cantar junto essa parte, assim? Então é um excelente exemplo de como fazer um hard rock com elementos de pop dos anos 80 e seria um hit estrondoso se tivessem investido, né, no potencial dessa música. E aí no outro verso ele diz: The ride was over, but the story doesn't end, he took her heart. Né? Então aí, ride eles dizem como passeio, carona, né? Andar, trilhar o caminho, né? Mas então estavam de bonde. O bonde chegou no seu destino e aí acabou o passeio, entre aspas, né? But the story doesn't end. Mas a história não acabou. He took her heart. E então, ele conquistou o coração dela. She looked him in the eyes and said they couldn't meet again. You could see the trouble start. E aí ele diz, ela olhou para ele nos olhos e disse que eles não poderiam se encontrar de novo. Você conseguia enxergar que os problemas começaram. The word and out that Rosa's messing with someone, it was on the street. Então, né,
The word went out. Word é palavra, né? Mas então ficaram sabendo, né? A fofoca foi espalhada, né? E aí disseram que a Rosa estava se metendo com outra pessoa e was on the street. Então já estava pelas ruas os boatos, né? Do que havia acontecido. Tito looked for Johnny with a vengeance and a gun. Johnny better run. Né? Então o Tito foi atrás, né? Procurou o Johnny com vingança e uma arma. E agora é a hora do Johnny correr, né? Então ele precisa esconder o seu coração e segurar firme, né? Fazer as suas preces, porque essa noite vai ter problemas. E aí, genial esse som, né? E aí ele diz, listen, Johnny's holding Rosa on a rooftop in the night, as time stood still, né? As time stood still. Aqui é, né? Difícilzinho de pronunciar porque essas palavras todas juntas complicam, né? As time stood still. Muitos S's, né? E aí ele diz, então, o Johnny, né? Listen, escute, né? Com aquela voz clássica Paul Stanley. O Johnny estava segurando a Rosa num telhado no meio da noite. É, night, né? A gente já falou. Já tá agregado ao português falar noite como night. Mas rooftop, né? O telhado, a cobertura, né? A parte de cima de um prédio, né? No último andar. Então, as time stood still, né? Então, enquanto o tempo parava, né? Enquanto ele segurava a Rosa, o tempo parou. They couldn't hear him coming till he had them both inside. You could feel a chill. Então, você não conseguia escutar ele vindo, né? O tiro, até que ele tinha os dois na sua mira, né? In sight. E aí ele diz, you could feel a chill. Você conseguia sentir um calafrio, né? Chill pode ser um vento gelado, né? Então, um gelo, né? Mas para nós, chill, calafrio, né? E aí ele diz, a shot ran out like thunder and the blood was on her hands, with nothing won. Então, um tiro disparou, né? Foi embora como um trovão e o sangue estava nas suas mãos, né? Nas mãos dela. With nothing won, com nada ganhado. When someone lies dying, lovers finally understand. Uou! Né? Então, quando alguém acaba morrendo, os amantes finalmente entendem. Uou, né? Uou é muito Keanu Reeves, né? No Bill and Ted. Mas, então, o que a gente tem aqui, né? A trágica história, né? Então, ela foi se aventurar, né? Ele foi se aventurar em mexer com a mulher de outro cara e aí eles acabaram. Talvez os dois morrendo, né? Também, porque no Romeo e Julieta, né? Faz anos que eu li a história de Romeo e Julieta, mas acho que os dois acabam falecendo, né? Mas, então, talvez o tiro matou os dois e aí, né, por uma brincadeira, né, por uma se deixarem levar pelo desejo, acabaram perdendo suas vidas, né? E aí é melhor esconder o seu coração, se segurar firme, porque essa noite vai ter problemas, né? E aí ela finalmente, os dois acabaram mexendo com o que não deveriam e aprenderam a lição, né? Então, quando alguém acaba morrendo, os amantes entendem, né? Olha só, poético, pesado e uma letra muito mais profunda do que o que se espera, né? De músicas dos anos 80, principalmente do hard rock, né? Hard rock nos anos 80, o conteúdo lírico ali não era muito profundo, mas então obrigado a Miss Blue Butterfly por pedir esse som, um dos meus favoritos. Sempre um prazer falar de Kiss, mas como sempre, se tem um intencional desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.